Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Inovar os produtos alimentares que chegam à mesa dos consumidores é um desafio para muitas empresas portuguesas. Que inovação alimentar é esta? Que vantagens é que ela tem? E terá também alguns riscos? Respondemos a estas perguntas neste Sociedade Civil. Neste Sociedade Civil vamos perceber como a inovação alimentar influencia o consumidor. Primeiro, a engenheira alimentar Dulce Ricardo explica a posição da Autoridade Portuguesa para a Defesa do Consumidor no que toca à inovação. De seguida, ficamos com a opinião da técnica da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, Marta Batista, sobre como as indústrias agroalimentares defendem a inovação e que estudos têm sido colocados em prática. Ainda neste programa, exploramos a sustentabilidade do setor agrícola com a professora Ana Firmino. Vamos então neste programa falar da inovação alimentar e perceber também o que é que está a ser feito em Portugal. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Tim Hogg, bem-vindo, é diretor de investigação da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto, é vice-presidente também da Portugal Foods. O que é a inovação alimentar? O que é que cabe dentro da inovação alimentar? Pronto. A inovação alimentar deve abranger tudo que é novo, tudo que é avanço científico, incorporado numa maneira ou outra na produção, distribuição e até consumo de produtos agrícolas. Que esses produtos agrícolas podem ter suas origens em produções agrícolas muito distantes, mas acabam de ser, muitos deles, agregados e incorporados em alimentos que nós consumimos cá. Portanto, desde a sua produção, a concepção dos novos cultivos, até qualquer outra parte da cadeia, existem oportunidades de inovar, melhorar e acrescentar valor para os vários intervenientes da cadeia. Portanto, não é relativo só a produtos novos, à criação de novos produtos, não é? Sim, isso é uma produção muito redutor disso e é uma parte relativamente pequena, embora mais visível ao consumidor, do que é a inovação alimentar. Realmente está em constante inovação, desde a produção até conceitos de consumo, dietas, formas de consumir. Existem oportunidades de inovar toda esta cadeia. E o que é que move, sobretudo, essa inovação? São as novas tecnologias, é o avanço científico à volta da agricultura, é a necessidade de apresentar produtos novos ao consumidor? Quais são os grandes motores da inovação alimentar? Os grandes motores de inovação alimentar, existem algumas tendências de consumo que são citados como grandes motores disso. Há grandes tendências como conveniência, as pessoas têm menos tempo. Pronto, é citado como tal, não estou aqui a defender esta posição em particular, mas é citado como um dos grandes motores a necessidade de embutir conveniência nos produtos alimentares. Torná-los mais facilmente consumíveis, é isso? Mais rapidamente rapidamente confeccionadas e preparadas e levadas até a mesa e consumidas, exatamente. Esse é um dos eixos. Outro eixo é um eixo de prazer, eixo de poder prazer, o que é chamado a hedónica, prazer de comer. Toda a gente gosta de comer, ou seja, a maior parte das pessoas gostam de comer, e é possível inovar no produto para se tornar para dar mais prazer a comer. Mas também o último eixo que é muito citado como um dos motores é o eixo de saúde, ou seja, o facto que hoje em dia as pessoas estão muito conscientes de possíveis problemas que possam existir em excesso de consumo ou consumos irados. Portanto, a própria indústria, a cadeia alimentar tenta responder, incorporar elementos da saúde ou responder a este eixo de saúde na oferta dos seus produtos. Pedro Queiroz, bem-vindo, é diretor-geral da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares. Como é que a indústria acompanha e trabalha estas tendências? Boa tarde a todos. Vamos lá ver, a indústria alimentar representa aqui um fenómeno muito interessante em termos de sociedade, porque é aquela indústria que inevitavelmente entra em casa das pessoas todos os dias. E quando falamos das pessoas, falamos dos nossos consumidores,
que é efetivamente o grande foco da indústria transformadora. Ou seja, é quem realmente trabalha para servir o consumidor. E servir o consumidor fundamentalmente indo ao encontro daquilo que são, numa análise que obviamente não deixa de ser um pouco genérica, as suas expectativas. E, portanto, aquilo que é hoje o papel da indústria alimentar é ir fazendo evoluir as características dos produtos que coloca no mercado, numa inovação mais incremental, mais disruptiva, portanto, no fundo, a níveis diferentes, como aqui se falou, e, acima de tudo, vir, num panorama genérico da sociedade, dar, então, ao consumidor aquilo que, efetivamente, o consumidor, por variedíssimas tendências, tem como expectativa. E nós estamos, efetivamente, numa situação em que cada vez mais se percebe que o consumidor quer novas experiências. Independentemente de vivemos num quadro de alguma... Quer ou são-lhe criadas necessidades para que tenha, para que ele depois pense que tem novas... Repare, eu acho que há aqui uma linha... experiências. É verdade que sim, eu acho que há aqui uma linha que eventualmente separa um pouco as duas vertentes. A verdade é que ela não separa de uma forma absolutamente clara. Ou seja, aquilo que é o trabalho da indústria alimentar é tentar sistematicamente ir percebendo o que é que efetivamente será mais apetecível ao consumidor. A indústria alimentar tem um papel claro em produzir alimentos, transformar aquilo que são os produtos agrícolas em alimentos que comportam quer experiências sensoriais, quer experiências a nível de conveniência para esse mesmo consumidor e, portanto, claro que a indústria vai fazendo avaliações de mercado, vai fazendo estudos de mercado para tentar perceber aquilo que mais pode agradar ao consumidor. Agora, nós não podemos dissociar isto desta vertente, que é efetivamente só vence a inovação, e estamos a falar de inovação, a inovação só é verdadeiramente inovação a partir do momento que é um produto aceito pelo consumidor. Porque senão ela não tem o verdadeiro caráter inovador. E, portanto, estas experiências de uma dialética entre o consumo e a produção industrial são, obviamente, fundamentais para que depois da enorme quantidade de produtos que, no fundo, é experimentado todos os anos, do ponto de vista da sua inserção no mercado, alguns vão sobreviver. Muitas vezes poucos, face a toda a tentativa e todas, digamos, as experiências que a indústria tenta colocar. E quais é que são efetivamente essas tendências? Há claramente hoje, e vários inquéritos junto de consumidores, não só em Portugal como no estrangeiro, nos dizem que para além daquelas questões que são as questões financeiras, obviamente que as pessoas hoje estão muito limitadas no seu orçamento familiar no que toca ao acesso aos alimentos, mas há uma coisa que muitas vezes não se fala, mas que é real. As pessoas procuram os produtos pelo prazer de consumir novos alimentos, pelos sabores que proporcionam, pelas sensações, digamos assim, que proporcionam ao consumidor. Depois há efetivamente uma tendência de procurar produtos conotados com um papel positivo naquilo que toca ao nosso bem-estar. À saúde, não é? Que o Tim falava aqui também. À saúde, sendo que os alimentos não podem, em situação alguma, querer-se fazer substituir, por exemplo, um medicamento. Um alimento tem, eventualmente, um efeito preventivo em fatores de risco e nada mais. Parecem quase já alimentos com medicamentos incorporados. Parece, e essa é uma preocupação nossa, é uma preocupação da própria indústria, é que essa confusão não exista. Aliás, a indústria aplaudiu a legislação recente que a União Europeia publicou, exatamente para evitar distorções de mercado e para evitar que o consumidor fosse baralhado, fosse confundido com produtos que efetivamente poderiam não ter os efeitos que pareciam que tinham. E, portanto, a indústria alimentar, numa posição muito responsável, diz isto, e eu digo isto em representação da indústria, o que nós colocamos no mercado são produtos que efetivamente, no contexto de uma alimentação diversificada e equilibrada, têm um papel positivo na prevenção de fatores de risco e nunca da doença. E, portanto, esta é uma outra tendência. Mas há depois também uma tendência muito interessante, que ainda se calhar não está tão enraizada na cabeça do consumidor, mas que a indústria já à procura, e acho que as entidades que aqui temos podemos provocar um debate interessante nessa matéria, que é realmente inovar para tornar a produção alimentar da fileira mais sustentável. E, portanto, essa sustentabilidade também pode ser incrementada e sustentada ela própria por processos de inovação. Eu acho que esse é um desafio muito interessante que a indústria alimentar tem pela frente. Não só o simples objetivo de reduzir, por exemplo, desperdícios alimentares, que é um tema que, aliás, já foi aqui discutido e que está hoje muito no topo, digamos assim, das conversas feitas em torno da indústria, mas, obviamente, termos produção cada vez mais sustentável. Debate-se muito hoje, por exemplo, a questão do abastecimento de proximidade, e tudo isto pode ser também alavancado por questões ligadas à inovação, que é uma inovação aí menos focada apenas num ator da fileira, mas é uma inovação que tem que ser partilhada por todos os atores da fileira. E eu acho que isso é possível alcançar-se em prol do consumidor.
Luís Saldanha Miranda, bem-vindo também à sociedade civil, é Presidente da Confederação Nacional de Jovens Agricultores e do Desenvolvimento Rural. E ao nível dos produtores, quais são as expectativas à volta da inovação alimentar? Os agricultores têm jogam aqui em dois campeonatos, não é? Um em que como fornecimento de produtos frescos diretamente ao consumidor, portanto, neste caso, e outro como fornecimento, digamos, de matéria-prima para a própria indústria. Portanto, quer dizer que há aqui uma diversidade, digamos, de papéis. Logicamente, tudo aquilo que tem a ver com a inovação, desde que tenha ganhos de valor para quem produz, tudo será bem-vindo. Portanto, seja por via de benefícios para o consumidor, seja por via de benefícios para o próprio produtor. Portanto, é nessa lógica que nós vimos. Portanto, a inovação faz todo o sentido. É claro que a inovação não se fez só unicamente à volta da questão da produção, mediamente da produção agroalimentar, mas também, se nós virmos hoje a quantidade de variedades que podemos encontrar no supermercado, seja de maçãs, seja de laranjas, seja de uvas com grainha, sem grainha, portanto, laranjas com semente, sem semente, portanto, demonstra que, de certa forma, o setor, portanto, há uma procura no setor para apresentar novos produtos, de maneira a satisfazer o consumidor e, logicamente, criar maior rendimento para quem produz. Uhum. Vamos também conhecer a Célia Vilas Boas, que está connosco esta tarde, Presidente do Núcleo do Porto da Quercus. Há pouco o Pedro falava aqui de uma questão que é uma tendência já que a indústria procura, que é a da sustentabilidade, não é? Em termos de toda a cadeia de produção alimentar, e eu imagino que essa seja uma questão que vos seja cara, não é? E importante. Exatamente. É importante, tal como já referiram aqui, é importante percebermos que estamos numa altura em que o consumismo está cada vez mais acentuado. E acho que isso também se nota... Agora é capaz de ter havido alguma marcha atrás, não? Um pouco, talvez, mas nas questões alimentares, eu acho que nós ainda gostamos muito, nós portugueses gostamos muito de experimentar produtos novos, vamos ao supermercado e gostamos de experimentar aquela bolacha, etc. E estamos a criar novos hábitos alimentares. Porque temos muitos produtos à nossa disposição. O que nós, por vezes, não pensamos quando adquirimos esse produto é todo o processo que esteve por detrás dele, não é? Daí a questão da sustentabilidade e da importância do que é que nós consumimos, o que nós somos. É importante percebermos que há a produção, há o transporte, há a transformação, o armazenamento, o embalamento, o consumo e depois todo o restante, os resíduos, etc., tudo o que daí advém. Por isso acho que inovar é importante, claro que sim, mas também nunca fugindo muito Mas a inovação em princípio, será uma aliada da sustentabilidade ou não? Qual é a visão da Quercus? Nós depende? Pois, depende muito. Nós defendemos que sim, não é? Há inovação que sim. Mas a ideia aqui realmente é que baseia-se tudo muito nos hábitos alimentares, naquilo que as pessoas consomem. Hoje em dia as pessoas têm pouco tempo, por isso procuram produtos que são de fácil acesso, que chegam a casa é só aquecer, não fazem como as nossas avós, não têm tempo de ter uma horta, de ir à horta buscar, por isso consomem fruta que não é da época, o que quer dizer que vem de muito longe. Por isso, acho que deve haver um certo equilíbrio entre a inovação alimentar e o consumo que os nossos antepassados tinham. Deve haver um certo equilíbrio entre ambos. É isso que defendemos, o equilíbrio. Obrigada, Célia. Já vamos regressar. A inovação dos alimentos nunca pode perder de vista o consumidor. A engenheira alimentar Dulce Ricardo vai explicar-nos como é que a Autoridade Portuguesa para a Defesa do Consumidor olha para ela. Uma indústria competitiva pressupõe inovação e acompanhamento do mercado. Este elemento dinamizador tem que estar atento aos interesses dos consumidores. Um novo produto tem que, de algum modo, acrescentar valor a esse mercado. A inovação é algo de novo, uma nova ideia, um novo produto. E muitas vezes temos de ver se essas inovações são efetivamente necessárias ou não. Porque, por vezes, não é o consumidor que sente a necessidade de um novo produto, mas, por vezes, é o mercado que cria essa necessidade nos consumidores. Temos de ver também o que é que o consumidor espera de um novo produto. De acordo com o último Eurobarómetro, portanto, o consumidor, quando procura algo no mercado, sobretudo num produto, procura algo primeiro com base na sua qualidade. Portanto, qualquer produto, seja novo ou não, tem de ter, para começar, qualidade.
E depois procura pelo preço, dá também grande importância à origem também do produto. Em produtos novos, portanto, o consumidor espera que seja algo que lhe traga uma vantagem que antigamente não havia e, sobretudo, uma vantagem que lhe seja segura. Portanto, a segurança alimentar é muito importante que seja mantida. Temos assistido a uma inovação alimentar a nível, por exemplo, de conservação dos alimentos, pelo calor, pelo frio, por processos de fermentação, a nível de embalagens dos alimentos, portanto, há todo um novo tipo de produtos de embalamento, de tecnologias de embalamento. Podemos também considerar como inovação alimentar o próprio conceito das unidoses, que agora muito se vê, embalagens também mais apelativas, mesmo em termos da própria composição nutricional dos produtos, portanto, o retirar de açúcar, o retirar do sal, de gordura, tornando o produto mais saudável, a adição de fibra, também pode tudo estar englobado no conceito de inovação alimentar. Muitos destes novos produtos que são lançados muitas vezes a preços exorbitantes, que não estão ao alcance de todos. Seria também ideal que esses produtos fossem colocados no mercado e, quando vantajosos, a preços baixos. A existência de novos produtos pode também levar a uma maior compra por impulso, portanto, pode levar a maior desperdício alimentar. Quando o novo produto é colocado no mercado, traz vantagens e desvantagens para o consumidor. A engenheira alimentar Dulce Ricardo defende que a higiene dos produtos tem vindo a ser aumentada, o que traz uma maior segurança alimentar para o consumidor. Também as novas formas de embalamento, como as unidoses e o aumento da validade dos produtos, podem conduzir, por outro lado, a um menor desperdício alimentar. Por fim, pode ser desvantajoso para o consumidor a insegurança alimentar quando os produtos são colocados no mercado, por um lado pela falta de fiscalização e por outro pela qualidade dos produtos. Tim Hogg, já me disse que a inovação está presente em todo o processo, em toda a cadeia alimentar, não é? Em Portugal também, penso eu. Sim, sem dúvida. Na produção que é feita. Uma das questões que as pessoas levantam muito e que às vezes têm algumas dúvidas é em relação aos alimentos processados. Ou seja, porquê essa necessidade de inovar ao ponto de criar produtos que começam a ficar distantes daquilo que as pessoas sentem que são os produtos originais? Bem, boa pergunta, mas hoje em dia provavelmente a investigação vai no sentido contrário, ou seja, vai no sentido contrário. Sim. Ou seja, nós temos vivido durante mais de um século com produtos processados, enlatados, também acesso à cadeia de frio, pasteurizados, e há uma tendência muito de investigação hoje em dia vai no sentido de diminuir a intensidade deste processamento. Portanto, muita investigação é tornar os produtos aparentemente processados, mas que aproximam muito mais do produto natural em si. Portanto, a procura de processar mais os alimentos foi uma tendência do século XX, do fim do século XX. Hoje em dia eu diria que é muito menos. Procura-se muito mais de abaixar as intensidades, diminuir os aditivos. Isso está a acontecer por quê? Essa nova tendência? Porque há preocupações que as pessoas têm. Lá está, se têm naturalmente ou se forem induzidas a ter preocupações com saúde, com a proximidade da natureza, a indústria alimentar quer ocupar algum daquele espaço e oferecer produtos que são mais próximos do que eles desejam. Portanto, mas porque houve estudos feitos que permitissem perceber que havia impacto desses produtos processados na saúde das pessoas ou não? É só uma inversão de tendência? Não, produtos processados por si só, de certeza, pouparam muito mais vidas do que encurtaram, não é? Porque se incorporamos isso... São mais seguros. Muitos deles não existem comparações. São mais seguros? É impossível comparar. Portanto, não se pode guardar determinados tipos de alimentos durante períodos muito longos se não tem processamento. Portanto, não se pode comparar. Portanto, é injusto comparar. A ideia de que alguns... É verdade que alguns dos produtos processados, por terem sido incorporados neles alguns elementos talvez menos naturais, não atualmente, aliás, como já disse, a tendência hoje em dia é de torná-los muito mais natural, mas no passado tem havido a incorporação de alguns elementos, alguns ingredientes que, por sua vez, tornaram-se
revelaram-se menos seguros, como os gorduras trans, por exemplo, que hoje em dia a indústria alimentar e os países também, as entidades oficiais, estão a tentar diminuir o mais possível, a eliminar da cadeia alimentar. Este é um exemplo de que, no passado, houve erros na parte do processamento alimentar, houve incorporação das coisas que não devem ser incorporadas, mas, genericamente, só vivemos em cidades porque existem alimentos processados. Portanto, quem vive... Senão não conseguíamos viver. Não conseguimos viver em Com alimentos cidades. frescos não conseguíamos. Não, impossível. Impossível. Cidades como temos neste momento, não é possível viver com alimentos só frescos. Mas esta inversão de tendência, Tim, tem a ver também com uma exigência por parte do consumidor diferente, querer outro tipo de produtos? Sim, que tem a ver com a exigência de querer coisas... mais perto do natural? Mais perto do natural, mais perto do que entendem como natural, pelo menos, com menos interferências, sem dúvida. É um eixo muito explorado. Vimos isso nos próprios rótulos, sem aditivos, sem conservantes, sem açúcar adicionada. Claro que é possível. Quando eu disse aquilo sobre cidades como estão neste momento, da densidade populacional que nós temos também... Era impossível. Pois, impossível. Não temos essa noção no dia-a-dia, mas é interessante, não é? Ter essa ideia numa frase só, que realmente não poderíamos viver sem esse tipo de alimentos em cidades da forma que vivemos. Pedro Queiroz, como é que a indústria acompanha e responde a esta nova tendência da investigação? A indústria não pode existir sem Ou este seja, suporte... de termos alimentos menos processados. Claro, claro. Repare, toda esta questão da alimentação, e quando nós falamos do processamento alimentar, que tem gerado ao longo das décadas debates muito polémicos, com opiniões muito divergentes, a verdade é que os processamentos alimentares nascem de uma necessidade fundamental da reorganização das sociedades, nomeadamente em torno das metrópoles, que é efetivamente preservar durante mais tempo os produtos. E, portanto, isto que o Tim falava, de que seria inviável em grandes malhas urbanas estar a levar a todos os lares o produto fresco nas devidas condições, etc., obviamente que seria um desafio muito complicado de enfrentar, nomeadamente se fosse a única solução para alimentar as populações. E, portanto, ao longo dos anos, foram-se desenvolvendo estes processos industriais que foram permitindo que o consumidor, em primeiro lugar, tivesse alimentos em condições de segurança muito superiores àquelas que existiam no passado. O processamento alimentar tem exatamente esse efeito da conservação, mas é óbvio também que, ao longo das várias décadas, foi-se verificando que algum tipo de processamento, devido a consumos excessivos, a más alimentações pouco diversificadas, verificaram-se que, efetivamente, em alguns casos, poderiam evoluir no sentido de serem muito mais neutros relativamente a eventuais efeitos cumulativos. E leia-se, por exemplo, muito objetivamente, sabemos hoje que o consumo excessivo de alimentos termicamente processados pode, efetivamente, não ser... sujeitos a temperaturas muito elevadas. Pode, efetivamente, estamos a falar, quando há um consumo excessivo e pouco diversificado desses alimentos, poderá, efetivamente, em termos de médio e longo prazo, efeitos na saúde, não ter, em alguns casos, efeitos muito positivos. Quando me pergunta da questão da inovação, o que eu digo, se nós... Muito positivos quer dizer tem negativos, é isso? Pode ter alguns efeitos negativos, isso está absolutamente provado e falado. Portanto, obviamente que o consumo excessivo de alimentos muito processados, sem a devida diversificação alimentar, pode, em alguns casos, ter alguns efeitos negativos, e nós sabemos que hoje as sociedades, a par de digamos, um modo de vida muito sedentário, efetivamente há hoje problemas na nossa sociedade, como a diabetes, como a obesidade, como os problemas cardiovasculares, que obviamente em muitas situações têm a ver com más alimentações e que não podemos negar, estão diretamente ligadas ao formato de alimentação que nós temos, que incide muito nos produtos alimentares processados. E, portanto, essa é uma questão que não deve ser escondida e, portanto, a forma mais proativa e mais inteligente da indústria trabalhar é continuar a perceber essas realidades e trabalhar no sentido de as atenuar e, portanto, contribuir para a saúde dos consumidores. Agora, a questão fundamental aqui, se nós há pouco dizíamos que não pode haver uma indústria alimentar sem uma agricultura modernizada e adaptada a esta relação e, portanto, há a vertente que o Luís referiu do cliente indústria alimentar ser, numa fase, o consumidor final,
tradicional, mas na outra fase a indústria, também a indústria alimentar hoje não podia viver sem esta componente da investigação. Uma investigação, obviamente, fundamental, que cria conhecimento nos países e que pode ser partilhado com a indústria, e depois uma investigação aplicada que leva a que esse mesmo conhecimento seja utilizado em prol dos setores económicos, e neste caso da indústria alimentar. E eu acho que aí há muito para debater em Portugal. Eu acho que nós estamos numa fase de adaptação a um novo programa comunitário de apoio, chamado Horizonte 2020, que vai apoiar fortemente um conjunto de projetos inovadores, quer na área agrícola, quer na área alimentar, e portanto eu acho que estamos na altura ideal de perceber como é que o próprio país deve adotar um conjunto de políticas que aproxime mais os investigadores da indústria. Portanto, quando pergunta a investigação é fundamental, mas se me perguntar e a investigação está hoje próxima da indústria, eu acho que nos últimos anos nós temos feito um caminho interessante, mas ainda há muito a percorrer. E como é que depois aplicamos os fundos públicos de apoio? São fundos para continuar a financiar apenas a ciência fundamental e muitas vezes ficar retido nas universidades, nos laboratórios, nas teses, ou vamos financiar projetos que cada vez mais tenham uma aplicação à vida real das pessoas e aos setores da economia? Projetos que privilegiem exatamente a sustentabilidade e que privilegiem produtos que sejam, no fundo, que tenham um contributo maior para esta melhoria do efeito preventivo na saúde dos consumidores, ou vamos continuar a apoiar projetos apenas com base de critérios pouco claros e um pouco aleatórios? Portanto, eu acho que esse é um tema muito importante. A investigação tem que estar obrigatoriamente presente e cada vez mais presente, não só na indústria alimentar, mas como em toda a cadeia de valor. Nós hoje não olhamos, quando falamos de inovação, não olhamos apenas para a indústria isoladamente. Olhamos para uma cadeia de valor que tem que trabalhar em conjunto. Obviamente que se calhar há aqui um elo, que é a chamada indústria transformadora, que ganhou um know-how e que tem um papel muito específico nesta fileira, que lhe permite realmente liderar estes processos de inovação e esta relação com o consumidor. Mas a agricultura tem um papel fundamental também neste processo. Ela também, Tim Robbins, eu queria ouvi-lo sobre esta questão da investigação. A investigação e a indústria estão muito afastados ainda nesta área? Não, creio que não são afastados. Creio que há uma proximidade muito grande e tem tu tens uma opinião completamente diferente do Pedro. Eu acho que temos opiniões muito convergentes, só que talvez estão muito afastados. Não. Eu acho que estão próximos no diálogo, mas ainda estão hoje um pouco afastados naquilo que é o trabalho conjunto, e é isso que, no fundo, ou seja, não investigam trabalhar de acordo com os interesses da indústria, é isso? Não há ainda, eu acho que o que falta é que cada vez, e aquilo que o time diz, de certa forma tem razão, nós temos partilhado isto há muitos anos e temos visto a evolução que tem sido feita. O que eu acho é que ainda hoje, e a minha experiência me leva a dizer, muitas vezes hoje ainda entramos num Instituto de Investigação e Desenvolvimento ou em algumas universidades, o time também vem de uma universidade que tem um destaque particular nestas matérias, mas ainda sentimos muito aquela questão de eu fiz qualquer coisa, agora tenho que vender este projeto. E as coisas não podem ser feitas assim. A experiência que o time tem na universidade dele, pode haver que é projetos diferente, que sejam perfeitamente viáveis em termos de mercado. Sim, mas o problema é que os projetos têm que nascer em conjunto. Têm que nascer absolutamente em conjunto entre aquilo que é o trabalho do investigador, que tem o seu know-how em termos da ciência fundamental, e depois o apoio da indústria no sentido de fazer a transição então para a aplicação dessa mesma ciência. Se bem que a visão da indústria e a de um investigador serão sempre diferentes, algo diferentes, não é? Porque o investigador olha para um todo. Tem um papel diferente, tem um papel diferente, mas não é obrigatório? Até certo ponto é. Tem que se habituar a trabalhar em conjunto. Tem que se habituar a trabalhar em conjunto. É claro que há um conjunto de questões que estão associadas à investigação. Tem uma série de interesses legítimos, perfeitamente legítimos, mas que são os interesses da indústria, não é? Tem o interesse comercial. O investigador nem sempre terá, pode ter outro tipo de interesses, não é? Claro que sim, por isso é que eu digo que cada vez mais temos que perceber que tipo de projetos é que apoiamos e incentivamos. Se queremos continuar a apoiar projetos numa área que também é importante, que é a tal ciência fundamental, é a criação do conhecimento que se vai fazendo ao longo do tempo, mas cada vez mais... Que é um bem comum, é um bem comum, é um bem das sociedades, mas que tem que ser cada vez mais aproveitado em prol da economia e dos cidadãos. E essa é que é a questão fundamental. Acabei por não ouvir, gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. Não, eu concordo na essência com o que é que Pedro está a dizer. No entanto, eu acho que há desta ideia de que existe um afastamento entre os dois lados, na minha opinião, não existe. Ou se existe, não deve existir, e existem muitos instrumentos para não existir. O próprio FIPA intervém nesta área de interface. Quem? O FIPA, Pedro é diretor-geral, a nossa organização Portugal Foods também intervém nesta área de criar pontos. Mas, mais do que isso, é preciso que ambos os lados sabem qual é a sua verdadeira função, porque realmente a função das universidades qual é? Primeiro papel da universidade é formar bem as pessoas, e nós não podemos perder
perder a vista disso, porque realmente nós estamos preparados. Perder aquilo que é a essência. Sim, nós temos que preparar bem as pessoas que vão trabalhar na indústria e depois fazer isso avançar também. Portanto, a nossa primeira função é ensinar bem e fazer que as pessoas saiam bem. E depois, nós temos que fazer investigação também. Obviamente, isto tem que ser, no contexto da universidade, apesar disso não estar muito na moda atualmente, tem que ser em segundo plano. E nós temos que fazer investigação para sermos bons em ensino. E, ao sermos bons na investigação, e temos que ter isso para ser bons no ensino, nós, obviamente, podemos e devemos formar dedicar-nos também profissionais mais competentes a isso. Apoiar também as empresas, tanto através da investigação que nós chamamos estratégica, ou seja, coletiva, como o Pedro estava a referir, como em parcerias individuais. Existem muitos instrumentos para criar parcerias individuais. Nossa escola tem imensas parcerias. Aliás, neste momento não temos nenhum projeto, e um colega meu vai-me corrigir, se não estou a dizer a verdade, não temos nenhum projeto que não está juntamente com pelo menos uma empresa. Muitas vezes é com mais do que uma empresa. Portanto, isto é natureza, existem instrumentos que permitem isso, até que fomentam isso. Mas a universidade tem que fazer uma parte da investigação dito como fundamental, e eu diria mais estratégico do que fundamental. Também tem que ter relações com empresas, seja eu coletivamente ou individualmente, mas acima de tudo tem que preparar muito bem as pessoas para trabalhar nessas empresas. Luís, qual é a sua opinião, nomeadamente em relação a esta questão da ligação do conhecimento com a agricultura, neste caso? Sim, há quem diga que a inovação não vende, mas ajuda a vender, não é? Portanto, ou seja, fazer inovação pela inovação, portanto, inovação pela inovação não faz sentido para nós, portanto, do ponto de vista, portanto, porque faz algum sentido que a inovação tem que ter um propósito, e já fomos aqui falar de diversos tipos de propósitos, portanto, desde a questão do tempo, desde a questão da saúde. É interessante, nós podemos ver que a inovação não é só fazer coisas novas, pode-se fazer diferente daquilo que já se fazia anteriormente. Portanto, basta-nos ver hoje em dia os hábitos de consumo, e estamos aqui a falar há bocado, devido aos hábitos que as pessoas hoje em dia têm e à falta de tempo que têm. Se hoje em dia uma pessoa for a um supermercado, nunca vi tantas sopas à venda. Portanto, é uma coisa comum. Portanto, a sopa, portanto, é um bem que voltou a estar, tanto quase na moda. E como é que nós podemos aferir isso? Na moda, mas embalado, não é? A sopa embalada. Pela dimensão que o produto tem no linear, vimos a importância que ele mesmo tem. Portanto, nunca vimos lineares com tantas sopas, de todas as formas, mas algumas. É claro, está bem. Podemos olhar para aquela sopa e dizer que aquela sopa é igual a que a gente faz em casa? Isso agora essa é uma questão que as pessoas perguntam. Há outros produtos agora dos consumidor final pergunta essas coisas, não é? Tem um pouco a ver com as é uma inovação, mas sim, inovação, é uma boa inovação. Portanto, o problema daqui é que não tem tempo, não é? Portanto, a questão do tempo. Podemos aqui acrescentar o tipo de produto. Mas estava a falar da qualidade do produto. Mas a qualidade é pior em algumas casas, não é? Exatamente. Depende da casa. Depende da casa, não é? Nós estamos a falar de Depende da sopa que se faz. Dois produtos que provavelmente, nutricionalmente, até têm uma aproximação interessante. Agora, obviamente que nós não podemos dizer que a sopa de casa é igual à sopa embalada, o que nós não podemos é dizer que a sopa embalada é melhor ou pior que a sopa de casa. Não, vamos lá ver. Quando nós temos uma sopa embalada, obviamente que ela, primeiro, todo o processamento que é feito, que é um processamento devidamente padronizado, envolve, per si, métodos de conservação, nomeadamente as temperaturas de confecção a que são sujeitos, o tipo de embalamento, a preparação para o produto poder estar numa embalagem durante X dias, etc., que obviamente não é igual à batata descascada ou à cenoura descascada e posto na panela. Agora, é certamente um produto tão ou mais seguro do que alguns produtos que são feitos em casas e, provavelmente, ao paladar do consumidor, até pode ser um produto sensorialmente mais apetecível ou não. Mas a questão até pode ser um pouco, mas ele há bocado ali o time em relação à questão dos grandes centros urbanos. Não é a sopa é melhor, é pior, é ou come sopa ou não come sopa. Exatamente. Se calhar o facto de não haver sopa no supermercado, a alternativa não é ter uma sopa melhor, é não ter sopa. Claro, porque é não fazer tempo sopa em casa. É claro que depois podemos aqui levar outras questões, nomeadamente... Sim, há outras questões, que é o facto de haver sopa embalada nos supermercados também inibir as pessoas depois de a fazerem em casa. Tenho ali disponível. Mas se calhar terem mais tempo para outras coisas, será que os filhos, por exemplo, que as coisas ficam mais caras? Aqui não é o preço. Também não demora assim tanto tempo para fazer e na minha opinião, também não vamos comparar. Se por acaso nós formos comprar todos os alimentos ao mercado local, se prepararmos a sopa em casa, etc., eu sinceramente não acredito que a sopa que eu vou comer é pior ou não me fará tão bem como a que eu vou comprar no supermercado, embalada, que tem todos os aditivos, para que realmente dure muito mais tempo do que aquela que eu fiz. E em casa, não é? Que demora muito... Tem menos dias. Há muitas sopas embaladas. A questão dos aditivos é um mito urbano quase, se quisermos dizer. Claro. Há muita sopa embalada que não tem aditivos absolutamente nenhuns. A questão que refere, eu acho que, acima de tudo, nós vivemos num tipo de sociedade
em que tem que ter soluções para as várias questões. Há certamente muitas pessoas que não sabem fazer sopa, não gostam de fazer sopa ou, por simplesmente, não querem fazer sopa porque querem ter tempo para outras coisas. Obviamente que quem quiser comprar os ingredientes e fazer a sopa em casa... A opção final é sempre de cada um. A opção final é do consumidor. Eu acho que a magia que é criada aqui, em termos industriais, é que realmente, cada vez mais, o consumidor tem mais opções. Não quer dizer que saiba lidar depois com elas todas em termos de escolha, mas tem mais opções. E eu acho que essa é a riqueza que nos traz a evolução da ciência, que nos traz a evolução dos processos industriais, onde nós muitas vezes, quando falamos de inovação, falamos focado no produto. Há muita inovação a nível dos processos. A criação de novos processos industriais leva-nos muitas vezes a novas tipologias de produtos. E, efetivamente, esta riqueza e esta diversidade é que é fundamental. Portanto, não devemos criar na sociedade, digamos, preconceitos, quer relativamente ao industrial, nem preconceitos relativamente a quem quer continuar a cozinhar em casa, indo buscando os seus ingredientes à origem e confeccionando. Temos esta diversidade que, infelizmente, no passado não tínhamos. As pessoas estavam muito limitadas, quer nos produtos, quer, digamos assim, nos formatos de preparação. Luís, não acabou o seu raciocínio, vamos voltar já a seguir, vou continuar consigo e tentar perceber um pouco melhor como é que o conhecimento e como é que a investigação podem suportar e apoiar a agricultura e a inovação na agricultura. A investigação é um dos elementos principais da cadeia agroalimentar no que diz respeito à inovação. Vamos ouvir o que é que Marta Batista, técnica da Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, nos diz sobre a forma como as empresas tentam aliar os produtos a uma nova ideia. Na Comissão Agri, sobre o Programa Europeu Horizonte 2020, foi defendida a necessidade dos cientistas cooperarem ativamente com os agricultores, de forma a aplicar na vida real as descobertas mais recentes. O Programa Horizonte 2020 pretende reunir os fundos da União Europeia dedicados à investigação e à inovação. Quando estamos a falar do setor agroalimentar, o produto base é o produto agrícola. Portanto, qualquer coisa que sirva para valorizar esse produto agrícola é bem-vindo pela produção. Realmente a parte da inovação agroalimentar tem um leque de abrangência enorme e cada vez mais o consumidor procura produtos inovadores. Está cada vez um consumidor mais exigente, cada vez gosta mais de experimentar produtos novos. Portanto, quer sejam produtos inovadores, quer sejam produtos com uma funcionalidade diferente, nomeadamente aliando a parte da alimentação a uma parte mais saudável que a alimentação dá, são tudo uma gama de possíveis produtos a serem inovados, possíveis estudos a ser aplicados elaborados pelas universidades, aplicados pelas empresas, com o âmbito de respeitar e de seguir aquilo que o consumidor pretende. Especialistas do setor defendem que, ao unir esforços entre universidades, centros de investigação, empresas agrícolas e agroalimentares, se está a contribuir para uma produção agroalimentar sustentável. Desta forma, pretende-se criar uma melhor ligação entre produtores e consumidores. Por exemplo, há um estudo muito interessante ao nível do pescado, em que foi detectado que na população europeia os níveis de iodo eram reduzidos, levou a que parte da investigação tivesse sido dirigida à forma de aumentar o iodo através do pescado, dando, por exemplo, como alimento à dourada, que é o peixe mais produzido em aquacultura, macroalgas que realmente favoreçam o aumento do teor de iodo nesse peixe e que possa, por essa forma, ser transmitido e transferido para o consumidor. Ao nível, por exemplo, dos laticínios, realmente eu acho que é o caso mais flagrante de evolução e de inovação em termos de produto. Os leites, que de repente chega uma altura, há um leite para cada pessoa, um leite especial para cada pessoa, e conseguimos encontrar leite que não tenha lactose, com baixo teor em lactose, para as crianças dos 0 aos 3 anos, acima dos 3 anos, para as mamãs, com ômega 3, com cálcio. De repente, o mundo de possíveis caminhos para a inovação no setor agroalimentar é extraordinariamente grande. Nomeadamente também, por exemplo, o fato de termos uma população cada vez mais envelhecida tem que levar a inovação nesse sentido, produzindo, por exemplo, o quê? Embalagens com rótulos com letras maiores, para serem mais facilmente lidos por pessoas já com uma certa idade, embalagens com maior facilidade de abertura, embalagens mais leves, mais fáceis de transportar. Portanto,
esse é o caminho, acho que esse tem sido o caminho, associar a alimentação, o alimento em si, à parte funcional do alimento. A técnica Marta Batista defende ainda que é importante perceber o que é que o consumidor necessita no mercado e tentar responder a essas tendências. Desta forma, destaca que o futuro em termos de consumo é baseado numa atitude de arranjar solução a essas exigências. Luís, retomamos onde estávamos, na questão do conhecimento, da investigação e da agricultura. Qual é o ponto de situação aí, neste momento? A inovação, a forma como estes dois setores se ligam, ou seja, a inovação pela inovação não faz sentido, como eu lhe disse. A inovação inovação pela inovação não faz sentido. A inovação, para nós, tem que ter um propósito, que é resolver os problemas, portanto, se as pessoas ou dos setores estão associados, não é? O que está a dizer na prática é a investigação. Pela investigação não faz sentido, não é? Sim. Portanto, é exatamente aquilo que nós temos. É claro que o setor agrícola, nós pensarmos, o setor agrícola hoje, há 10 anos atrás, também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, e muito, ele é diversificado graças à inovação, seja a inovação a nível dos processos, seja a nível da distribuição, seja a nível da conservação, seja a nível do embalamento. Portanto, há tantas coisas em que a inovação teve resultado ou impacto na agricultura que seria difícil estar aqui assim, ou seria fastidioso estar aqui a enumerá-los todos. Mas podemos ver a questão da colheita. Hoje em dia, grande parte, se não houvesse inovação, nomeadamente a nível das colheitas mecânicas na vindima, havia muitos sítios que já não havia, com certeza, produção de uvas, porque não há pessoas para fazer a vindima. Pronto. Nós pensarmos que a inovação teve um impacto na melhoria da qualidade dos produtos hoje em dia que existem nos consumidores, hoje em dia come-se, mas muito melhor, é muito mais seguro que se come hoje em dia que se consumia há 10 anos atrás. De longe, portanto, isso não há margem para dúvidas, e basta ver, portanto, pelo nível de toxicidade que os produtos fitofarmacêuticos hoje em dia têm, comparado com os 10 anos atrás, portanto, é completamente incomparável. Portanto, esta coisa de dizer que os produtos químicos são sempre maus, não são maus. Portanto, é claro que foi previsto o quê? Foi previsto o próprio consumidor, a própria indústria, portanto, que obrigou que houvesse uma alteração, digamos, do tipo de produto que se utiliza hoje em dia, que levou a que os consumidores, aquela procura da questão da saúde, em que se tivesse que aplicar produtos que sejam muito menos perigosos para os consumidores, para os humanos, não só como para as aves, como para os peixes, como para as abelhas, numa lógica de agricultura sustentável, porque é uma preocupação. Se há os principais defensores do ambiente da agricultura sustentável, são os agricultores. São aqueles primeiros que vão ser prejudicados quando as coisas não correm bem. Portanto, não é preciso que alguém venha nos dizer, em termos ambientais, que se não procederem desta determinada forma, vão ter resultados negativos. Nós somos os primeiros a sentir, digamos, na pele, quando não temos práticas sustentáveis. E só para provar, de certa maneira, como hoje em dia os produtos são muito mais seguros, dificilmente hoje alguém se conseguiria suicidar com um produto agrícola fitofarmacêutico. Portanto, infelizmente havia alguns produtos tristemente famosos, digamos, no passado, que era o 605 Forte, que era um caracterizado para o escaravelho, portanto, para combater o escaravelho da batata, e que recorrentemente, infelizmente, as pessoas no campo acabam de se suicidar. Depois havia outros, outra marca agora, a Moxone, são produtos que desapareceram, portanto, mesmo que hoje em dia, com muito esforço quisesse, não conseguiria. Portanto, isso é uma prova que houve uma melhoria, portanto, qualitativa, portanto, significativa a nível dos produtos e no tratamento que são feitos nos produtos. A evolução para a agricultura biológica, portanto, é uma forma também, uma evolução, portanto, que verificamos. A proteção integrada, a produção integrada. Há tantas formas hoje em dia, portanto, de forma de produção na União Europeia, no qual Portugal também acaba por seguir, que demonstra que é muito mais saudável, digamos, a agricultura hoje, portanto, é que se produz do que há uns anos atrás. Mas podemos ver no nível dos processos. É claro que para nós, para os agricultores, o ideal é que os produtos não fossem processados. O ideal, portanto, porque teríamos maior margem, não é? Portanto, a ideia, portanto, quanto maior interveniente aparece numa cadeia de valor, digamos, menor será a margem de quem produz. Portanto, isso é mesmo assim. É claro, também sabemos que, tendo em conta alguns locais e algumas produções que nós temos, se não houvesse a indústria, seria impossível escoar todo o produto que é produzido. Portanto, aqui a questão, nós temos aqui que tentar encontrar um equilíbrio entre isto. Porque nós temos, o que é que nós temos por um lado? Por um lado temos que os produtores, e somos empresários agrícolas, sejam agrícolas, o que é que nós procuramos? É maximizar a margem e aumentar o volume o máximo possível. E por outro lado, o que é que temos os consumidores? O que é que eles querem? Querem ter o melhor produto ao mais baixo preço. E por vezes são coisas que são tanto ou quanto conflituantes. E conseguimos, de certa forma, às vezes aproximar esta incompatibilidade através da indústria e da transformação. E a inovação pode ajudar a produtos mais baratos também, ou com qualidade, ou geralmente o que é produto inovador é mais caro? Não, vamos lá ver, quando uma inovação penetra no mercado, e nomeadamente se há uma chamada inovação disruptiva, portanto que há efetivamente uma quebra grande com a ligação do passado, tendencialmente esse produto é um pouco mais caro quando entra no mercado. Mas é mais caro
É mais caro porque tem custos associados, nomeadamente o seu próprio Porque custo ficou de mais desenvolvimento. Ficou mais realmente? caro. Não, repare, nós estamos a falar numa primeira fase, há que amortizar os custos que foram, no fundo, que são imputados ao desenvolvimento daquele produto. Sim. É normal que depois, se esse produto tem uma boa penetração no mercado, veio ao encontro de uma expectativa do consumidor e até veio eventualmente resolver determinados problemas, esse produto tendencialmente, a partir do momento que é mais vendido, pode acabar por se tornar até mais barato e os seus custos de produção podem efetivamente ficar mais baratos. Agora, por norma, quando nós temos a estreia de um produto no mercado, primeiro um produto novo ou um produto inovador cria, obviamente, uma maior tendência para o consumidor investir um pouco mais. Portanto, é natural, e isso sejamos muito claros e muito francos, que um produto inovador entre no mercado a um preço mais elevado. Agora, o que normalmente acontece é que esse produto, ao fim de um determinado período de tempo, amortizado os seus custos de desenvolvimento, se torne um produto que também já perdeu algumas características inovadoras, já se perderam no tempo, outros virão, e esse produto acaba por ser um produto a preços perfeitamente médios e a preços perfeitamente coincidentes com outros produtos que estavam no mercado há mais tempo. Mas concordado com isso, a não ser que a inovação teve como propósito abaixar o preço. Também é verdade. Também se faz inovação para baixar o preço de produtos? Utilização de embalagem, sistema de embalagem novos, fazer tratamentos térmicos menos intensos, várias outras. Introdução de novas máquinas, portanto, exatamente. Que reduz a mão de obra. A vindima mecânica, por sua natureza, vai baixar um dos custos. Portanto, podia oferecer o produto num preço mais baixo. Só quer dizer que, hoje em dia, também pode haver, como inovação, a intenção de abaixar o preço. Sim, mas também há a questão ambiental aí, claro, nessa parte. Há pouco falava na questão dos fertilizantes. Eu tenho aqui trouxe uns dados que eu gosto sempre de apresentar porque acho que é importante. Eu vi na Organização das Nações Unidas, no site da Alimentação e da Água, e eles dizem que entre 72 e 88 o uso global de fertilizantes aumentou para uma média anual de 4 milhões de toneladas por ano. Por isso, quer dizer que os fertilizantes não estão assim... não são os mesmos, provavelmente, que se usavam há 10 anos atrás, mas usam-se mais, é isso que está a dizer. Exatamente, entre 1972 e 1988 aumentou uma média anual de 4 milhões de toneladas. Sim, mas também temos que saber se essa quantidade do consumo de fertilizantes que ocorre, mas isso também tem como consequência o aumento da produção, portanto, se a área for, se isso era, se hoje em dia produzimos muito em maior área, é normal que o consumo também aumente. Mas o Luís estava a dizer, na última década, não é? E esses números que nos está a dar são anteriores. Mas ao produzir em maior quantidade... Uma quantidade de maior área. Portanto, se tivermos maior área, obrigatoriamente que a quantidade de consumo, portanto, absoluto também tem que ser maior, não é? Sim, mas ao fazer isso... Vamos saber se o aumento de unidade, se o aumento de fertilizantes por unidade de superfície aumentou ou diminuiu. Portanto, eu posso dizer que hoje em dia, na União Europeia, há medidas específicas, nomeadamente do licenciamento, que fazem o controle da entrada e à saída dos produtos, saber se houve ou não houve consumo excessivo neste caso, de fertilizantes. Há bocado, quando estava a falar, era fitofarmacêuticos, nomeadamente, era produtos chamados produtos químicos para tratar das doenças, digamos assim, não estava falando dos fertilizantes, mas, portanto, a questão também tem a ver com isso. Logicamente, se houver, porque não tenho dúvidas, se houver excessiva aplicação de produtos neste caso, fertilizantes, no solo, e que leva a um aumento dos índices de sal no solo, o primeiro setor, a primeira pessoa a sentir a redução da produção é o próprio agricultor. Também há inovação. Porque a redução reduz. Também há inovação dos fertilizantes. Ninguém quer fazer isso. Sim, claro, logicamente. Aliás, era uma coisa que eu ia dizer, quer dizer, nós não podemos... Primeiro, esses dados são extremamente antigos, não é? 1972, 1988. Mas nós não podemos sequer olhar para dados em que eventualmente até nos dissessem que havia um aumento de fertilizantes. O que nós temos que perceber é que característica é que esse fertilizante tem. Ou seja, nessa área, como a Eduarda perguntava, também tem havido bastante inovação e, como o Luís referia, todos os produtos que são usados hoje na agricultura, que ele conhece melhor que eu, não têm minimamente as características que tinham no passado com todas as implicações que nós sabíamos. Essa inovação vai também no sentido de os tornar menos agressivos, eficazes na mesma ou mais eficazes possível e menos agressivos. A ideia será tornar mais eficazes. Repara, a inovação existe nas sementes. A inovação existe desde a semente até quase ao prato, não é? Portanto, independentemente de se gostar ou não gostar de alguns processos, de algumas tecnologias, de algumas serem muito polémicas em termos de sociedade, a verdade é que a inovação existe desde a semente quase até ao prato do consumidor. Essa é uma realidade hoje em dia, não é? Os restaurantes, quando um cozinheiro, um novo chefe nos apresenta um prato com características muito diferentes do que estamos habituados, esse cozinheiro está a ser inovador. Quando uma empresa lança determinadas sementes no mercado com novas características, volto a dizer, goste ou não da tecnologia, é inovador. Portanto, a tecnologia vem da origem até ao prato. E, portanto,
nos produtos, digamos, fertilizantes, essa inovação existe também. E nos produtos tradicionais, como é que isso está a ser trabalhado? Os produtos tradicionais, eu acho que os produtos tradicionais têm tido, a meu ver, um posicionamento muito interessante. Deixaram de ser, ou seja, a primeira questão, nós podíamos ver o que é um produto tradicional, não é? Ir procurar um bocadinho a definição de produto tradicional. Eu acho que o produto tradicional, per si, acaba por ser também uma mensagem um pouco de marketing em torno de determinados produtos que efetivamente estão disponíveis ao consumidor há um tempo suficientemente alargado para nós percebermos que já entraram tradicionalmente. Que é um produto tradicional. O que é um produto tradicional, no fundo? Presunto, queijo da serra, sei lá. Mas é tradicional porquê? Porque está presente na nossa alimentação há muitos anos. É isso que leva a dizermos, em grande parte, que é um produto tradicional. Nós temos um bocadinho de senso comum o que é um produto tradicional ou não. Porque é sempre feito sobre a mesma forma ao longo dos anos. Não. Sim, porque há uma definição, portanto, a União Europeia tem as denominações de origem protegidas com base no caderno de encargos. Há uma definição. Há uma definição? Não é definição, há um conjunto de requisitos que têm que se cumprir para poderem ser considerados um produto tradicional. Há um conjunto de requisitos, nomeadamente, penso eu que será há mais de 2 ou 3 gerações, portanto o produto tem que ser produzido há mais de 2 ou 3 gerações para ser considerado um produto tradicional. Não pode ser uma coisa que inventei agora, uma forma nova de fazer e daqui a 5 anos já é uma tradição. Agora a questão, a tradição. Voltamos um pouco àquela conversa, até que ponto é que faz sentido a inovação pela inovação. Um produto tradicional, se tiver um novo canal de distribuição, está a ser inovador. Portanto, a internet acabou por ser uma inovação de fazer chegar a muitos dos consumidores alguns produtos, tradicionais ou não, que de outra forma nunca seriam possíveis, digamos, de terem conhecimento, porque tem uma forma nova de serem divulgados. A questão as formas hoje em dia mais facilitadas de distribuição, de fazer chegar, entrega em casa, portanto, parte dos produtos, poderá ser uma forma inovadora de distribuição dos próprios produtos, que de outra forma não seria possível, portanto, fazer chegar ao consumidor. Portanto, a inovação não tanto quanto será. Não tem a ver com a transformação do dizer produto, assim, será que um chouriço hoje em dia, será que um chouriço tradicional, agora o porquinho tradicional tem entre aspas, o facto de ter que ser vendido envolvido numa película de plástico, portanto, num filme plástico, em que uma pessoa não consegue, portanto, cheirar e ter a questão do aroma, será que é necessário? Portanto, vamos até que ponto é que a inovação não será excessiva em algum dos casos. Todos nós conhecemos aquela famosa história do colher de pau, não é? Portanto, as colheres de pau foram proibidas na União Europeia pelas questões que estiveram associadas. Depois, o problema que muitas vezes que acontece em inovação, e a inovação, há bocado era ali referido no PS, não é só a inovação, mas a própria regulamentação e a questão do controlo, a questão dos fiscais para ver se tudo é cumprido à regra ou não, por vezes leva a situações, se calhar excessivas, que podem ser próprio inibidoras dos produtos tradicionais e da própria inovação que nós pretendemos todos. Esteja como objetivo resolver o problema dos consumidores. Mas repara uma coisa, nós temos exemplos muito simples que as pessoas percebem perfeitamente. A minha questão era como é que a inovação pode ser aplicada, não é? Aos produtos exatamente, tradicionais. vou dar este exemplo. O azeite é claramente um produto tradicional. Está presente tradicionalmente na nossa alimentação. Como é que o azeite era comprado há 30 ou 40 anos atrás, em garrafões, vindo dos lagares, com um conjunto de defeitos a nível de qualidade que hoje em dia nós sabemos que eles existiam e que foram solucionados. O que é que nós hoje temos no mercado? Temos um produto que, à partida, qualquer pessoa dizia azeite, mas o que é que há para inovar no azeite? Azeite é azeite. Nós hoje temos azeite com ervas aromáticas, nós temos hoje azeite em sistemas de garrafas que são muito mais, digamos, amigas do consumidor, se quisermos usar a palavra, com a forma de doseamento, etc. O azeite evoluiu muito em termos de qualidade, não é? E, portanto, são exemplos claros de produtos estacionais. Um enchido, por exemplo, uma alheira, por exemplo. Nós hoje vamos ao mercado e vemos um produto que é tradicional de uma determinada região do nosso país e que acabou por se tornar tradicional do país, e nós hoje encontramos alheiras com mel, alheiras com um conjunto de temperos que realmente revelam inovação. Porque muitas vezes nós olhamos para determinados produtos e o próprio consumidor gosta ou não gosta, mas não percepciona o trabalho que está por trás, é que não é apenas uma receita. É que aquela receita implica mudar muitas vezes o fabrico do produto. Na prática temos um produto tradicional que depois toma várias versões. Toma versões, mas que muitas vezes, para estarem no mercado, em determinadas condições de validade, em determinadas condições de embalagem, etc., têm por trás um trabalho, e esse trabalho, sim, voltando só aqui um bocadinho àquilo que o Timo dizia há pouco, nós não estamos a discordar quando se fala do papel da investigação. Há, efetivamente, e isso é o feedback que eu tenho das indústrias, muitos institutos na área da investigação que ainda estão muito parados no tempo. Há outros que são fundamentais neste processo. As alheiras de Mirandela, os enchidos, Trás-os-Montes. Não, nunca estamos nós trabalhamos. Estamos de testemunhas, estavam em desacordo em relação a essa matéria. Não vale a pena nós estamos de desacordo relativamente ao futebol e pouco mais, portanto também não é assim muito grave. Diga. Não, eu só acho que o que o Luís disse aqui é muito importante, que se mostra como no caso de produtos tradicionais. Eu pessoalmente não tenho esta definição do meu imaginário
tão distinto que, ou seja, há produtos tradicionais quer dizer produtos de castiço. Eu acho que há produtos de castiço. De castiço? Sim, produtos que são vendidos por necessidade em quantidades relativamente pequenas. Sim, sim. Que podem ter muita importância para zonas rurais, para pequenos produtores, mas por sua vez nunca vão ter um volume que permita alterar a vida do cidadão comum através dos impostos. Portanto, são muito importantes, são informações culturais, são maneiras de fixar pessoas em zonas rurais e que pessoas terem e suportar. Mas não considera estes produtos tradicionais? Não. Estes são produtos tradicionais, mas produtos tradicionais é muito mais alargado que isso. É muito mais alargado deste. Esta é a minha opinião, embora é verdade que os IGP, as DOPs, esses têm uma legislação própria. Mas eu ia dizer, o que é que o Luís disse é muito importante. Quer dizer, a maior parte das inovações que têm importância para, por exemplo, estes produtos de castiço, são essas novas maneiras de vender. Fazer que uma pessoa que quer ter, em vez de deslocar até a Feira de Vinhais ou Feira de Malgácio, que eu já agora aconselho a qualquer pessoa capaz de deslocar para tanto um como outro destes sítios, porque são dias muito bem passados, mas isso não é possível. Toda a gente não pode obter os seus chouriços de excelência só através das feiras. Portanto, através dessas redes sociais e novas maneiras de fazer negócios, consegue ter essas coisas em cidades. Isto é uma inovação muito importante. Portanto, mas é chegar a esses produtos a outros mercados, não é? Se me permite, há um exemplo que veio agora, até publicitado num jornal, até penso eu, de um jornal diário de ontem, que é o caso de não vou dizer uma marca, logicamente, que é uma marca portuguesa que começou com as morcelas, que fazia as feiras de caráter local e hoje em dia vende os seus produtos no Harrods. Não era assim em Londres. Que dá um exemplo de questão de internacionalização, do produto de qualidade português. É claro que vale o que vale, portanto, vale com certeza para a pessoa que produz, portanto, notoriedade, por aquilo que vende, e evoluiu a partir da morcela, portanto, hoje em dia tem uma panóplia, digamos, de produtos, tem os doces, portanto, tem outros tipos de enchidos, portanto, temos aqui um exemplo que a partir de uma produção, portanto, relativamente pequena, não conseguiu evoluir através de inovação de diversas formas. Porquê? Porque também valia pelo produto. Aí também gostava de ser importante trazer aqui um conceito. Nós não podemos nunca tirar o foco do produto. Portanto, inovação pela inovação. Se o produto não for bom, a inovação só por si não resolve o problema. Eu dou sempre este exemplo. Há uns anos atrás havia um néctar que apareceu na televisão em que o foco principal era que a garrafa era inquebrável. Portanto, não interessava se o néctar era bom ou não. O que é certo é que o néctar deixou de ser vendido. Portanto, ou seja, aquilo que era importante para quem vendeu, quem produziu aquilo que era que aquilo podia ir à vontade dos miúdos. Mas isso também não quer dizer que fosse o produto que fosse mau. Aí foi mau marketing. Pronto, não sei, só estou a explicar que às vezes a inovação, se nós não temos centralizados naquilo que é importante, nós podemos pôr no azeite ervas excelentes, mas se o azeite for mau, não é por mais ervas que a gente vai lá colocar que o azeite passa a ser bom. Portanto, não podemos desfocalizar naquilo que é importante. Qualidade do produto, sendo a qualidade um conceito tanto ou quanto vasto, porque a qualidade percepcionada é a qualidade intrínseca. Se não conseguimos definir o que são produtos tradicionais, não conseguimos saber o que é qualidade, daqui a pouco não conseguimos conversar nesta mesa. Os produtos tradicionais são aqueles que estão presentes, portanto, o azeite, o queijo, os enchidos, são produtos que claramente são tradicionais a nível nacional. E são produtos... castiços, como lhe chamam aqui. O time já inovou aqui com o termo castiço. Mas é bem giro, por acaso, o termo. Se nós olharmos para produtos que, à partida, ninguém daria nada por eles em termos de inovação, o que é que eu posso inovar num enchido? O que é que eu posso inovar num azeite? O que é que eu posso inovar num queijo? Falando nos enchidos, inovar pode-se imenso, porque nós encontramos alheiras de todo o género e feitio. Era esse exemplo que eu estava a dar. Vegetarianas. Inclusivamente, pode inovar no processo de produção, pode inovar no produto final em si, pode inovar na cozinha em si. Aliás, como eu disse, há muitos chefes hoje que são altamente inovadores na forma como preparam os alimentos. Portanto, alimentos que há uns anos atrás eram um alimento altamente básico e que pouco se fazia dali, a não ser cortar às fatias ou cortar aos bocadinhos e comer com pão, hoje tem... Veja-se o setor do arroz. Veja-se o que o setor do arroz evoluiu. Portanto, todos estes exemplos pegam em produtos, claro, quando nós chamamos tradicional, não havendo uma definição consensualizada, para mim é um produto que está tradicionalmente presente na nossa alimentação. Também depende da forma de produção. Não pode dizer, portanto, que um queijo não seja feito com leite ou outra coisa qualquer, portanto, pode ser considerado um tradicional. Mas aí não é queijo, Portanto, depois aí há definições, eu não estaria muito preso a essas definições legais. Ou seja, aquilo que eu posso chamar... Aquilo que eu legalmente posso chamar um queijo é o queijo em si. O queijo é um produto tradicional na nossa alimentação, é um produto tradicional em França, é um produto tradicional na Suíça. E o que eu digo é que a sua questão era como é que podemos inovar nos produtos tradicionais. Está à vista do consumidor.
Não é? Hoje em dia vamos ao supermercado e só estes 3 exemplos, nomeadamente os enchidos e os queijos e o azeite, e o arroz, não é? Que era outro exemplo que e o estava próprio arroz, veja-se o trabalho que foi feito com esses produtos para que hoje o consumidor, conversa no seguimento daquilo que estávamos a falar há pouco e que a Célia tinha dito, o consumidor hoje, acima de tudo, o que tem continua a ter os produtos na sua forma mais básica e mais tradicional, e depois tem esses produtos com um valor acrescentado, fruto desses processos de inovação, que, volto a dizer, passam por um trabalho muito intenso, que muitas vezes as próprias universidades fazem em parceria na parte do processo, e é uma área muitíssimo importante, é o trabalho que tem sido no desenvolvimento de novas máquinas, novas peças, etc., novas linhas produtivas, o desenvolvimento que é feito pela área mais laboratorial no que toca à segurança microbiológica de produtos, às qualidades sensoriais dos produtos, ao tipo de embalagens que os produtos... Veja-se, por exemplo, hoje em dia há um conjunto de produtos que, pura e simplesmente, o que fazem é conseguir aumentar o prazo de validade, mantendo as características sensoriais, que é um desafio muito complicado para as empresas. Eu manter as mesmas características sensoriais do produto e conseguir tê-lo no mercado mais 7, 8 dias, é um trabalho que, por trás, tem que ter parcerias com universidades, tem que ir beber à tal investigação de base que é feita nas universidades e que depois é aplicada aos reagentes da economia. Luís, já a seguir, a inovação das técnicas e dos produtos utilizados também ajuda à sustentabilidade do setor agrícola. Proteger o ambiente, por um lado, e cuidar da segurança alimentar são preocupações desta indústria. No âmbito do Congresso dos Agricultores Europeus 2012, foi defendida a ideia de que o setor agrícola da União Europeia deve dar resultados económicos. Este é um ponto fundamental perante a crescente procura de alimentos, o aumento dos custos de produção e a extrema volatilidade do mercado. Foi destacada também a necessidade de uma maior política verde. Há uma tendência, sobretudo no momento atual, para produzir mais e mais barato. As pessoas têm problemas económicos e procuram comprar o que há de mais barato. E, portanto, a própria indústria está sob pressão para conseguir produtos que saiam barato e isso é muitas vezes conseguido substituindo os ingredientes naturais por outros sintéticos, e o próprio produtor agrícola também é pressionado para produzir de maneira a que a sua produção saia a um preço mais económico. E, portanto, isso pode levar a práticas que, não conscientemente, mas que mais tarde se venha a verificar que são lesivas da saúde pública. Por muito críticos que possamos ser, de alguma forma, a indústria agroalimentar tende a responder às necessidades, às expectativas do consumidor. E, por vezes, pode criar produtos que até, sem ser consciente, possam estar a criar problemas no meio ambiente ou ser até nefastos para a saúde dos consumidores. Porque muitas vezes nós próprios estamos quase a servir de cobaias dessa mesma indústria. Vê-se o que se passou com a crise das vacas loucas. O que se tem verificado é que há cada vez mais fraudes. Isto do ponto de vista daquilo que é feito intencionalmente. Não propriamente para prejudicar a saúde pública, como é óbvio, mas mais por uma ganância de fazer lucro facilmente. E é por isso que saiu muito recentemente um documento da União Europeia, precisamente no sentido de estar alerta, inclusive chamar a Europol, se necessário, para controlar a cadeia alimentar e ver em que ponto é que eventualmente poderá estar a ser feita uma prática que seja muito negativa, quer para o ambiente, quer eventualmente para a saúde pública. As medidas são conhecidas, as boas práticas agrícolas e da própria indústria agroalimentar são estritas, e eu penso que há, em geral, uma tomada de consciência destes agentes no sentido de garantir a qualidade e a segurança alimentar. E daí que seja curioso que podemos dizer que nunca houve tanto controle e de alguma forma uma certa consciência de que vivemos numa sociedade em que os alimentos têm qualidade, mas, por outro lado, nunca o consumidor esteve tão inseguro.
O tema da sustentabilidade do setor pode ser visto numa perspectiva ambiental, mas também deve ser relacionado com as questões sociais. As pandemias e a questão da segurança alimentar podem ser barreiras ao desenvolvimento sustentável. Luís, volta-se isso aqui a acrescentar coisas em relação àquilo que estávamos aqui a falar? Não, estava a dizer que a questão da inovação também não podemos cair um pouco digamos, eu vou pôr aqui entre aspas, na armadilha de inovação. Por isso, podemos estar a pagar mais do que aquilo que seria necessário para certo tipo de produtos. Então, daqui a bocado a falar a questão das alfaces pré-lavadas, portanto, hoje em dia que nós facilmente encontramos e mais uma vez também a área que ocupa no linear é cada vez maior, sinal que as pessoas cada vez, tendo em conta que têm menos tempo, têm maior potência para esse tipo de produtos, em que é só abrir e consumir, mas depois formos equiparar em termos de preço, em que têm, se calhar, em termos unitários, não tem um preço muito elevado, mas terão 12 euros por quilo por alface, enquanto podemos comprar uma alface por 1,5 €. Portanto, ou seja, isto às vezes é aquelas necessidades, portanto, que nós temos mesmo são necessidades induzidas. Aqui tem tudo a ver com a gestão do tempo e da nossa forma como temos na vida paga do dia a dia. um pouco a comodidade, digamos assim, não é? Paga-se um pouco essa comodidade. Um pouco é uma diferença grande, de 1,5 € para 12 euros. Desperdício, plástico, uma alface, é um pouco grande. Quando se diz 12 euros, mas uma alface como é também óbvio, não tem está-se a pagar ali um serviço que é prestado, não é só aliás, eu acho que um serviço que é eu acho prestado. que todo o processamento dos hortofrutícolas foi dos setores que nos últimos anos mais dinâmica ganhou em Portugal. Nós hoje temos um conjunto de produtos Quem leva a preparados. alface para casa vai ter que a lavar, vai gastar água. Não, e lá tempo, está, e muitas vezes isso dobra. Isso também está naquela embalagem. Era um fator muitas vezes A alface inibidor. até é fácil, portanto, só tirar as folhas, lavar e comer, portanto, e temperar. E o plástico da embalagem. Queria mais desperdício, mas acha que a Mas a outra também vai no inovação saquinho por plástico para sistema casa, Célia. cria sempre mais desperdício, Célia? Sim, vai no saquinho plástico, depende, porque eu levo o meu saco às compras, não é? Eu acho que é importante nós começarmos outra vez exatamente, a educar também o consumidor. Nós estamos sempre a pôr à disposição novos produtos e tudo muito mais fácil, tudo muito mais simples. Vamos ao supermercado, compramos a alface já cortadinha, compramos a sopa já feita, compramos a lasanha de legumes, o que quer que seja já embalado, chegamos a casa, nos minutos fazemos de facto uma refeição. Mas depois o lixo que produzimos é imenso. Claro, isso é verdade. É imenso, não é? É imenso. E também se tem inovado dessa área. Isso passa muito pela consciência do consumidor e pelo aquilo que são as opções do consumidor. Exatamente. Também é verdade que no dia em que o consumidor não levar as embalagens para casa, a indústria vai mudar, de certeza, a sua política em relação às coisas, não é? Vai atrás do consumidor. Exatamente. Isso também é uma cadeia. Agora, muitas vezes esses formatos acabam por ser catalisadores do consumo desses produtos, não é? Porque provavelmente o simples facto de nós acharmos, quer dizer, qual é o problema de chegar a casa e lavar uma alface? Se calhar para muitos consumidores é quase inibidor de chegar a casa, fazer uma salada e fazer uma sopa. Portanto, voltamos àquela questão inicial. Eu acho que deve haver disponibilidade para tudo. A diferença de preço também não será assim tão substancial, porque também uma alface de 1 € não terá 1 kg, portanto, se formos ver o preço por peso não é alface, de uma alface... Então vamos para aí, já que estamos a falar dos consumidores. A inovação, de uma forma geral, traz vantagens para os consumidores ou não traz? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Na maior parte dos casos, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Traz a vantagem de, olha, o consumidor é um ser humano e, enquanto ser humano, quer novas experiências, nomeadamente naquilo que toca à sua própria alimentação. Portanto, a inovação tem conseguido dar ao consumidor uma adaptação do produto, quer às suas expectativas, quer aos seus formatos de vida. Não tenhamos dúvidas que hoje o fator embalagem, se quisermos começar por aí, está muito mais adequado àquilo que é a necessidade do consumidor. As refeições preparadas, por exemplo. Qual é o contributo de muitas refeições preparadas para muitos consumidores fazerem uma refeição minimamente equilibrada em casa? Quando o consumidor quer experimentar algo novo, o consumidor quer consumir um produto num momento particular, a inovação traz aquilo que ao longo da história as pessoas sempre procuraram. A inovação também só fará sentido enquanto as pessoas também puderem pagar. Exatamente. Não é? Enquanto a comprarem. A inovação, como eu dizia... Há um exemplo interessante, desculpa, interromper, que é o seguinte, a questão das pessoas comerem ou não comerem fruta. Por exemplo, é muito comum... hoje em dia há uma inovação que é a questão da fruta descascada, que se vende. Descascada, prontinha a comer. Eu acredito que uma pessoa que trabalha, por exemplo, num escritório, comer, será mais difícil descascar uma laranja. Claro. Portanto, mas acho mais difícil, portanto, ou menos razoável, ter que comprar uma maçã descascada. Portanto, uma maçã pode perfeitamente, digamos, pedir-se comer, em princípio, de forma tradicional à casca. Portanto, com a casca, comendo. Portanto, até que ponto, quer dizer, há uma vantagem por um lado e haverá desvantagem por outro lado. Portanto, é preciso saber até onde é que nós, mas isso nós podemos ir, mas dependerá sempre do consumidor. Mas eu acho que a inovação, obviamente, traz vantagem ao consumidor, mas só se fosse pensado naquele conceito de inovação ao longo da cadeia.
Porque é esta questão, se um produto inovador traz vantagem para o consumidor, é discutível, depende do consumidor. Não é? Porque há consumidor aqui que manifestamente que não vai gostar, que não vai querer. Claro. Depende de cada um. Que a cadeia está a ser, que os alimentos estão a chegar a mim seguros todos os dias, seja ele através do qual o canal for, é fruto da inovação, da distribuição, da inovação social, inovação da forma de vender. Portanto, se for pensado assim, mas agora, se é um produto inovador por si só traz vantagem ao consumidor, claro que é duvidoso, depende do consumidor. E há muitos deles que dizem que têm uma resistência à inovação, como é evidente, não é? Há outros que ficam cansados de inovação, obviamente, em termos de novos produtos. Há outros que apreciam o facto que têm uma variedade segura dos produtos e que eles próprios podem inovar nos seus próprios... Mas eu acho que há aí uma barreira que é a inovação, na minha ótica, só se torna verdadeiramente uma inovação quando tem aceitação no mercado. E, portanto, naquele momento em que ele tem aceitação no mercado, algo, e para cada consumidor a percepção de valor acrescentado pode ser um pouco diferente. Ou seja, o consumidor pode dizer a maçã descascada, eu gosto mais dela. O outro pode dizer, eu se calhar não gosto tanto, mas é muito mais fácil de comer. Portanto, há aqui duas perspectivas diferentes relativamente à inovação. Mas aquela inovação, naquele período em que é inovação, porque ela depois, passado um período de tempo, deixa de ser inovação, entrou a ser um produto. Portanto, a inovação vai também à procura ou atrás, essa inovação, que não é a inovação de que o Tim estava a falar, atrás de um mercado cada vez mais segmentado, não é? Claro, para satisfazer de uma forma quase individual cada tipo de consumidor. Mas essa é a grande tendência hoje em dia, que é as marmitas. Essa é a grande tendência. Uma coisa que não havia. Portanto, as marmitas, com a inovação, digamos. Basta ver as marmitas, que era uma coisa quase considerada... Quantas pessoas em lugar de trabalho levam lá? Há uns anos atrás ninguém levava uma marmita, pega na lancheira, vai levar, não é, o almoço ao pai, que é uma música era um bocado pejorativo quando se dizia. Portanto, hoje em dia as pessoas, inovaram. Há um assunto que não foi falado aqui que até pode ser interessante, que nós estamos a focar muito no consumidor, que é óbvio que somos consumidores e é quem, se alguém... é o destinatário, não é? É o destinatário, exatamente. É o destinatário do programa também. Pois, exatamente. Lá em casa. Mas, por outro lado, evidentemente, qualquer produto que vai ser apresentado ao consumidor terá que ter uma marca ou uma forma de apresentar. No entanto, há muita ciência que não chega a ser óbvio ao consumidor. Nomeadamente, existe uma indústria muito grande, que foi aludido aqui pelo Luís, que é de vender para a indústria. Ou seja, há produtos que são processados, muito ou pouco, e são ingredientes em outros produtos. E há este mercado business to business, negócio por negócio, que é muito importante em Portugal. Tem alguns jogadores muito importantes neste sector e cujo a marca nunca seja apresentada ao próprio consumidor. Sim. E aí há muita inovação e faz que os produtos, por exemplo, nós podemos ver os produtos lácteos. Produtos lácteos também têm outros ingredientes, o polpo de fruta, essas coisas todas, que são por sua vez frutos, desculpa lá, eu repeti fruto, mas pronto, fruto da inovação por parte de quem prepara esses ingredientes condicionados aos lácteos. Há outras empresas aqui em Portugal também que dedicam-se à produção de ovoprodutos, ou seja, produtos derivados do ovo e que, por sua vez, fazem possibilidades em termos de criatividade. Para servir outras indústrias, outros setores da indústria. Não, sim, incluindo pastelaria e confeitaria. Portanto, e estas são inovações, às vezes, disruptivas, que têm uma consequência nos produtos que nós consumimos, mas nós não percebemos que estão a acontecer. E que tem um impacto grande, essa questão dos ovoprodutos teve um impacto enorme na segurança alimentar, né? na prevenção de determinados problemas microbiológicos. Agora, o que eu acho é que, líquido, as inovações, e a inovação é uma inovação, volto a dizer, quando aceito no mercado, durante o período que veste esta pele, acaba por ter um valor acrescentado para o consumidor. Se no limite, e aí eu concordo com o Luís, se no limite algumas inovações acabam por ter um benefício real, bom, isso é uma questão muito discutível. Agora, tem um impacto nas nossas vidas. E a inovação é mesmo isto. Mas concorda com o Luís quando ele diz que nunca se pode perder o enfoque do produto? O que conta, antes de mais, é o produto. Não, o que conta é vender o produto, é colocar o produto no mercado e vender. Depois, se o fazemos através dos processos... Não foi isso que ele disse. Ele disse o que conta é o produto e a qualidade do produto. Não disse que o que contava era vender o produto. O que ele disse é que inovar não faz sentido. Isso é verdade. A inovação só existe se o produto tiver aceitação no mercado. E, portanto, não estamos a dizer nada oposto. Ou seja, o que conta é efetivamente o produto. É o produto que eu ofereço ao meu consumidor. E, portanto, ou o consumidor vê nele um valor acrescentado, e obviamente que há a questão do preço, e aceita puxar da carteira e pagar por esse produto, ou não aceita. E se não aceita, o produto vai para a prateleira, que se costuma dizer. E, portanto, acabou por não se comportar como... Qual tem sido o papel da inovação, precisamente, para tornar este setor agroalimentar tão forte, ou mais forte do que era? Bom, vamos lá ver. O papel da inovação... Voltamos um bocadinho... É fundamental aí? O que é que o consumidor quer quando vai ao mercado?
ter novas experiências, ter coisas novas, quebrar a monotonia, quebrar aquilo que já conhece. E, portanto, hoje em dia, as empresas... Não sei se é assim para toda a gente, a maior parte das pessoas até com muita dificuldade muda de produtos ou de marcas de produtos se estiver satisfeita com elas. Tendo em conta o preço, tendo em conta as tuas Mas necessidades. enquanto estiver satisfeito... Mas nós, eu acho que há uma coisa que é importante quando estamos a falar destas questões, que é, estamos a falar da inovação, vamos olhar para ela enquanto inovação. Claro que depois há um conjunto de restrições que têm a ver com a capacidade financeira das pessoas, etc. Claro. Agora, se estivermos focados na questão da inovação, o que é que tem ajudado esta indústria? Tem ajudado, acima de tudo, à competitividade desta indústria, à afirmação desta indústria, tem levado muitas vezes ao reforço ou à criação de novas relações de fileira, e, portanto, tem reforçado fileiras e tem criado alteração nas fileiras, mas a inovação, o que é que a inovação traz? Tem traz? ajudado a tornar o setor mais forte. Tem ajudado a tornar o setor mais dinâmico, tem ajudado a tornar alguns players mais fortes, outros eventualmente não acompanham e desaparecem no mercado. Portanto, a inovação ao longo da história, e agora não é exceção, agora o que acontece é que é provavelmente muito mais rápida, tem ajudado, acima de tudo, à reorganização do mercado, ao destaque daqueles que se conseguem adiantar e, eventualmente, alguns que ficam para trás. A inovação é motor desta concorrência, é motor da relação dos consumidores com a indústria, é motor da afirmação desta indústria, é motor, inclusivamente, da captação de know-how. E há uma coisa que não abordámos aqui, que o Tim aflorou, que eu acho que é muito importante referirmos, que é a captação dos recursos humanos, é a formação das pessoas. Nós esquecemos aqui, provavelmente, de aprofundar o tema, dizendo que não há inovação se nós não tivermos o ser humano, o recurso humano capaz, habilitado, bem formado para fazer este tipo de inovação muito também. Bem. Nós estamos Portanto, a inovação tem esse resultado. No final, Célia, queria perceber se têm mais questões que achasse que fossem importantes para o tema de hoje e que quisesse deixar também. Sim, apesar de não concordar muito com o que os colegas disseram, até porque eu tento ao máximo, até no meu estilo de vida, não ir muito atrás da inovação alimentar, etc. Opto sempre por produtos biológicos, por fazer tudo em casa, etc. Gostava portanto, também... Produtos frescos, não é o mais possível? Exato, exatamente, apesar de ter esse cuidado no meu dia-a-dia, e devo dizer também que não sou uma pessoa propriamente com muito tempo livre, porque não sou. Sou dona de casa, sou mãe, trabalho, tenho mais até do que um emprego, por isso também tenho uma vida agitada como todos nós, mas tento sempre ao máximo comprar alface, lavar alface, fazer a sopa em casa, etc. Gostaria apenas de deixar uma dica, que as pessoas visualizassem o filme The Story of Stuff, que é a história das coisas, para que realmente possam perceber como é que tudo funciona, qual é o processo por detrás de toda a economia, de tudo aquilo que nós consumimos diariamente. Tim? Não, eu só acho que foi largamente debatido aqui, foi muito interessante perceber também que há muitas visões sobre o que é inovação. Sim. E sobre como é que isso tem uma consequência para todas as nossas vidas. Eu acho que eu não concordo com Célia, dizendo isso, que eu acho que a própria ideia de consumir e procurar produtos biológicos já é uma inovação. O mercado de produtos biológicos é uma inovação muito arrojada, relativamente recente. No contexto de cadeias modernas, é uma inovação. Portanto, eu acho que estamos nós todos a acompanhar a inovação, aproveitar a inovação. A inovação não é só aqueles senhores com fatos e com gravatas vermelhos e sapatos muito bem polidos que ficam lá de mostrar quadros dessas coisas todas. É essas pequenas alterações que permitem-nos comer o que é que nós queremos comer, não é? Se nós sabemos isso, melhor possível. Seja ele biológico, seja ele produtos altamente inovados, funcionais. Pedro? Alguma última nota que queira deixar? Eu concluiria dizendo muito objetivamente, uma indústria alimentar hoje existe fundamentalmente existindo inovação. É assim que as empresas vão crescendo, é assim que as empresas vão evoluindo, vão criando emprego e vão criando produtos que são cada vez mais apetecíveis aos seus consumidores. Se a inovação algumas vezes traz o verdadeiro valor acrescentado ou não, é discutível. Se a inovação muitas vezes muda a vida dos consumidores, algumas vezes muda, outras vezes não muda. Se a inovação efetivamente acaba por ter um verdadeiro impacto na economia, umas vezes sim, outras vezes não. Sabemos, por exemplo, hoje, e não abordámos essa vertente, que as nossas empresas, para vencer lá fora, para exportar, têm realmente que levar inovação associada aos seus produtos. Portanto, eu acho que a inovação faz mexer a economia, a inovação faz mexer, mais do que uma indústria, faz mexer fileira, faz mexer as universidades, os produtores de equipamento, os agricultores, a indústria transformadora e, acima de tudo, a inovação é o foco da indústria agroalimentar em Portugal, aquela que eu represento. Só dizer que não faz sentido inovar sozinho. Portanto, não é? Claro que não. Portanto, acima de tudo, que a inovação é fundamental, portanto,
dentro dos parâmetros que nós aqui já falámos e já referimos, tendo em conta as diversas diferenças entre nós, digamos, apresentadas, mas que, acima de tudo, seria muito importante que o setor agroalimentar e a agricultura, o setor, digamos, agroflorestal, digamos assim, um setor mais alargado, e as próprias universidades, consigam estabelecer pontos de ligação entre elas e benefício de proveito da tal cadeia de valor que seja benéfico para todos os intervenientes. Claro. É impossível, portanto, se houver só uma das partes a ganhar, dificilmente todos ficaremos a perder. Claro que sim. Vamos então avançar. Hoje é Dia Mundial da Pneumonia e vamos saber mais sobre a doença nas respostas dos parceiros, já a seguir. Venceslau Espanhol é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, é professor também associado de Pneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Bem-vindo à Sociedade Civil. Vamos começar por explicar, apesar das pessoas terem uma ideia, pelo menos simples, o que é a pneumonia? A pneumonia Estamos a ver aqui uns pulmões coloridos, em azul. É uma infecção pulmonar que atinge fundamentalmente os alvéolos pulmonares, portanto, menos os brônquios inicialmente, mais os alvéolos pulmonares, e que tem uma repercussão muito significativa na função respiratória. Uhum. Portanto, aqui temos, que são estes dois, aqui, eu acho que se consegue ver lá em casa. A traqueia, e depois o brônquio, vemos os brônquios de que estava a falar. Exato. Depois a seguir essas ramificações maiores. São brônquios mais pequenos, segmentados até chegarem aos alvéolos. E os alvéolos são, portanto, parecem são múltiplos, os raminhos das árvores. Cada um deles há alvéolos em toda esta dimensão, em todo este espaço, que não se vê aqui. Muito bem, mas é só para as pessoas terem uma ideia. Portanto, e há uma inflamação dos alvéolos. É uma infecção. Uma infecção. Porque há um agente que usualmente a causa. Uhum. E é um problema que ataca mais em algumas alturas do ano do que noutras, ataca mais umas pessoas do que outras. De facto, tem uma distribuição essencialmente, pode atacar todo o ano. Geralmente associamos mais ao inverno e ao outono, não é? Não sei porquê. E ao outono. Mas não é assim? Não, exige. De facto, temos picos maiores, até porque muitas vezes há uma certa associação entre doenças víricas, nomeadamente a gripe, e daí a nossa indicação da vacinação da gripe, e o aparecimento de pneumonia. Uhum. Complicações provocadas por uma gripe? Eventualmente, ou aparecer em sequência, ao fim e ao cabo. Uhum. Mas de facto a pneumonia por si só pode aparecer em qualquer altura e atinge todos os grupos etários, mas é fundamentalmente mais frequente nos grupos etários, nos muito jovens e nos idosos. E nos idosos. Mas porquê? Porque o sistema imunitário deles é mais frágil? Há muitos motivos, mas normalmente, nomeadamente nos idosos, onde está a grande maioria onde temos a maior incidência de pneumonias, têm de facto doenças com quem convivem e que depois, de certa forma, facilitam o aparecimento da doença e facilitam a aquisição, tanto desta patologia. E há pessoas que têm algum tipo de problema crónico que devem ter atenção especial, por exemplo? Sim, a este há muitos tipo problemas que estão associados, ou pelo menos, não, que existem. Normalmente as pneumonias são mais frequentes a partir dos 65 anos, porque as pessoas têm mais, a partir dessa idade, mais comorbilidades, mais insuficiência cardíaca, insuficiência renal, diabetes. Portanto, há um conjunto de doenças com as quais as pessoas conseguem viver, conseguimos controlar, de certa forma, com os tratamentos, mas que persistem e coexistem. E tudo isso facilita, de certa maneira, a aquisição da doença e, portanto, o aparecimento da doença. Como é que as pessoas distinguem os sintomas de uma gripe de uma pneumonia? Como é que as pessoas percebem que podem estar com uma pneumonia? Às vezes não é fácil. Pois. De facto, os sintomas de uma pneumonia característicos são o aparecimento de febre, de uma forma brusca, com normalmente dor torácica, tosse. Um bocadinho semelhante ao da gripe, não é? Talvez sem a dor torácica. Exato. Essencialmente há uma coisa que é o desconforto respiratório. Pois, a gripe também dá porque dores. A pneumonia cursa com o envolvimento alveolar pela doença e isso vai dificultar as trocas gasosas e vai dificultar, portanto, a eficácia do processo respiratório. Portanto, a pessoa acaba por sentir esse desconforto, junto com a febre, junto com a dor torácica, a tosse, com ou sem expectoração. Portanto, há um conjunto de sinais de alarme que implica que se dirijam a alguém que as possa ajudar para identificar portanto, ir ao médico, não é? E por uma razão muito simples, é que, de facto, é uma doença que nós conseguimos curar.
E por isso há uma responsabilidade especial. E é uma doença que também mata. Daí também a responsabilidade. E normalmente ficamos... Mata muito em Portugal a pneumonia? Os valores do impacto da doença é assim, a nível hospitalar, onde temos mais controlados, nós sabemos que quem não é internado tem menos de 1% de mortalidade. A partir do internamento é uma questão de grupos etários e que tem a ver com comorbilidades, ou seja, com essas tais doenças crónicas que se associam podem com que podem complicar a situação e que vão, de acordo com os grupos etários, aumentando. Chegando a mais de 75 anos, chega-se a valores, e isto não é só de Portugal, é dos outros países todos, chegamos a valores de acima dos 25%. E há formas de prevenir esta doença, este problema? Existem 2 vacinas, além da vacina da gripe, que, evitando esta doença, pode evitar também, de certa forma, facilitar que esta doença também ocorra, mas existem 2 vacinas que são utilizadas em relação ao agente que mais vezes nós encontramos na causa da pneumonia, que é o Streptococcus pneumoniae, e que permitem... É uma bactéria, não é? Exatamente, é uma bactéria muito agressiva e que eventualmente poderão... nomeadamente a partir dos 50 anos, em pessoas com característica, porque é a partir dessa altura que a mortalidade começa a subir. E em pessoas com problemas específicos, que as tornam mais suscetíveis da doença, de facto são benefícios que podem ser utilizados, podem ser... Portanto, uma vacina específica para prevenir, exatamente, para esse tipo de bactéria. Mas há muitas outras bactérias a causar a doença. Mas essa é mais frequente e, portanto, as pessoas aí devem aconselhar-se com o seu médico de família, não é? Exatamente, o médico de família tem todas as informações sobre qual é como, quando... e qual a importância da utilização. De qualquer forma, a maior parte das vezes a doença é benigna, é tratável e é curável ou não? A doença é benigna, é uma doença aguda. Tratável ou de ser curada. Era isso potencialmente é uma doença curável. Não sou médica. Exato. Portanto, uso as palavras de maneira diferente dos especialistas. Potencialmente a doença é curável e, portanto, nós temos que diagnosticá-la rapidamente, porque as bactérias multiplicam-se muito depressa e uma doença inicialmente circunscrita pode tornar-se generalizada e criar um problema insolúvel. Portanto, esta ideia de recorrer aos serviços para, os serviços médicos se perceberem qual é a situação e tentarem fazer o diagnóstico diferencial e iniciarem o tratamento. Muito obrigada, Venceslau, por ter vindo à Sociedade Civil falar-nos sobre esta doença, a pneumonia. Há outras notícias dos parceiros da Sociedade Civil. Vem aí a agenda. A construção do lugar é um convite à compreensão da evolução histórica e arquitetónica do edifício que acolhe o Fórum Eugénio de Almeida e da relação com o espaço urbano envolvente. Uma viagem por 5 séculos de história que pode ser visitada até março de 2014. Um protocolo estabelecido entre a Parcas de Sintra e a Direção-Geral do Património Cultural enriqueceu ainda mais o espólio da exposição permanente Vitrais e Vidros, patente no Palácio da Pena desde 2011. São 12 peças de vidro europeu produzidos entre os séculos XV e XVII que pertenciam ao rei Dom Fernando II. Está patente até janeiro de 2014 no Centro Cultural de Cascais a exposição Picasso Gráfico. Composta por 24 gravuras de grande formato do pintor espanhol, esta é a primeira apresentação mundial destas obras, seguindo-se a Portugal uma itinerância internacional. A exposição é de entrada gratuita. O Jardim Botânico de Lisboa oferece todas as segundas e quartas-feiras aulas regulares de Qigong terapêutico, um ramo da medicina tradicional chinesa que surgiu há mais de 3.000 anos e que se baseia numa série de movimentos e posturas inspirados na natureza e em vários animais que procuram o relaxamento do corpo e da mente, bem como o aumento da concentração e da criatividade. O Museu Nacional de Arte Antiga recebe a exposição Francisco de Goya e Lucientes, retratos de Carlos IV, rei de Espanha, e de Maria Luísa de Parma, rainha de Espanha. Uma excelente ocasião para apreciar o gênio de um pintor raramente visto em Portugal. Patente até janeiro de 2014.
Hoje no Sociedade Civil falámos sobre a inovação no setor agroalimentar. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Vou deixar 2 sugestões de leitura, 2 livros que saíram recentemente. Um divertido, 99 séries de televisão para pessoas com pressa, Thomas Wengalewski. E depois, este livro está a chamar-te Não Ouves? Um livro de Isabel Minhoz Martins e Madalena Matoso para os mais pequenos. As universidades portuguesas estão a sofrer com a crise. No próximo ano, o orçamento do ensino superior volta a encolher. Como é que as universidades podem dar a volta à situação? Vamos falar disso amanhã no Sociedade Civil, porque Sociedade Civil, já sabe, somos todos nós. Até amanhã.